Em 2022, grande parte do mundo experimentou um período de inflação incomumente alta. Nos Estados Unidos e na zona do euro, ela chegou a cerca de 10%. Significa que os preços, em média, estavam 10% mais altos do que um ano antes. No Brasil, apesar de a inflação não ter chegado ao mesmo patamar desses países, o impacto ainda foi sentido intensamente pelos consumidores, que viram os preços subirem com velocidade. E isso não foi surpresa para quase ninguém. Com alimentos mais caros e contas de serviços subindo, as pessoas passaram a se preocupar cada vez mais com o orçamento familiar. Felizmente, recentemente a inflação global se aproximou de faixas mais normais, embora ainda permaneça em níveis que causam desconforto. Em reportagem publicada no Fórum Econômico Mundial sob o título "Por que a inflação está tão alta e permanecerá assim?", o economista Gail Markovits destaca que a inflação está aumentando e a expectativa de uma crise do custo de vida paira sobre muitas pessoas ao redor do mundo. Abril viu um aumento de 8,3% no índice de preços ao consumidor, enquanto a inflação dos Estados Unidos permaneceu a mais alta em 40 anos. A reportagem continua destacando que o descontrole da inflação foi impulsionada pelos custos de alimentos e energia após a pandemia da Covid e exacerbada pela invasão russa da Ucrânia. Em 2024, o mundo se encontra em um estágio de recuperação após o pico inflacionário de anos anteriores. Apesar de os índices globais terem se aproximado de patamares mais controlados, o cenário ainda carrega incertezas que impactam o custo de vida e a estabilidade econômica. Nos Estados Unidos e na zona do euro, a inflação continua acima do ideal, embora menor do que em 2022 ou 2023. No Brasil, há sinais de melhoria, mas muitos consumidores ainda percebem preços altos em bens essenciais, como alimentos e combustíveis, mantendo o cuidado ao planejar gastos mensais. Por quê? Se os preços em alta prejudicam aparentemente todo mundo, não podem simplesmente permanecer iguais. Por que a inflação não pode ser zero? A primeira razão é que governos e bancos centrais não desejam isso. Muitos países adotam o que se chama de meta de inflação, e nos Estados Unidos, esse número geralmente fica em 2%. Na verdade, é o que a maioria dos bancos centrais no mundo, incluindo o Brasil, costuma mirar. Embora seja um valor tido como padrão, muitos economistas reconhecem que se trata de uma meta meio arbitrária. Ainda assim, ela é considerada importante para manter um ciclo virtuoso. Nos últimos anos, o Brasil também tem buscado manter a inflação sob controle por meio das metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que estabelece um percentual a ser perseguido pelo Banco Central. Para 2024 e 2025, por exemplo, foi definida a meta de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Isso significa que o Banco Central trabalha para manter a inflação dentro desse intervalo, utilizando especialmente instrumentos de política monetária, como a taxa básica de juros, Selic, para regular a atividade econômica. O Banco Central do Brasil atua ajustando a Selic conforme avalia que a inflação está se afastando ou se aproximando da meta. Se os preços sobem além do esperado, tende a haver aumento dos juros para desaquecer a economia. Se há sinais de que a inflação pode ficar muito baixa, pode haver redução dos juros para estimular o consumo e o investimento. Esse equilíbrio delicado busca evitar tanto picos inflacionários que corroem o poder de compra, quanto riscos de deflação que possam estagnar a atividade econômica. Em tempos de preços geralmente em alta, as pessoas tendem a esperar que eles subam ainda mais. Isso as incentiva a gastar dinheiro agora em grandes compras de bens duráveis, como carros ou eletrodomésticos, para evitar ter que pagar mais no futuro. As coisas que precisamos comprar de qualquer jeito, como alimentos ou roupas, também se tornam mais caras, o que exige mais gasto. Isso gera mais lucro para as empresas, o que implica mais empregos e mais dinheiro em circulação. Surge então um ciclo de aumento de demanda e de preços que continua se retroalimentando. Nos últimos anos, o Brasil também enfrentou períodos de inflação acima do desejável, especialmente em itens básicos como alimentos e combustíveis. A alta desses preços afetou a renda disponível das famílias,
que passaram a gastar mais para adquirir produtos essenciais. Ainda que a economia brasileira tenha conseguido reduzir parte da pressão inflacionária em 2023, muitos setores continuam repassando custos elevados, mantendo a percepção de preços ainda caros nos supermercados e nas contas do dia a dia. Além disso, o cenário brasileiro se torna ainda mais complexo devido às diferenças regionais e às variações de renda. Em lugares com menor acesso a serviços e infraestrutura, o impacto inflacionário tende a ser maior para a população de baixa renda, pois parcelas significativas do orçamento são destinadas a despesas fundamentais, como alimentação e transporte. Mesmo com sinais de recuperação do poder de compra em alguns segmentos, as discrepâncias salariais persistem, exigindo políticas públicas e ajustes de mercado para evitar que uma parcela considerável da população seja penalizada. Tudo bem se os preços subirem desde que os salários também subam. Você continua pagando pelos mesmos bens se o seu salário acompanha a inflação, com ênfase no se. Durante 2 anos, o crescimento salarial nos Estados Unidos ficou atrás da inflação. Em meados de 2023, esse cenário começou a se reverter, especialmente nos salários mais baixos, superando a inflação. É positivo notar esse crescimento, ainda que os salários gerais estejam longe de níveis ideais. Quando esse mecanismo de reajuste de salários não funciona direito, surgem as condições para a inflação sair do controle, como se viu nos últimos anos. Interrupções nas cadeias de suprimentos, escassez de produtos e algumas empresas elevando preços para aumentar lucros transformaram o que deveria ser um ciclo virtuoso em um ciclo vicioso. O governo costuma combater a inflação aumentando as taxas de juros, o que encarece empréstimos bancários e cartões de crédito. Isso freia investimentos e pode até influenciar a decisão de contratar funcionários, desacelerando a economia. Em 2022, o Federal Reserve dos Estados Unidos adotou essa estratégia, auxiliando a inflação a se aproximar da meta dos 2%. Mas isso também trouxe mais custo para famílias que dependem de crédito para sobreviver. Quando o Banco Central aumenta os juros, está basicamente reduzindo a demanda, na prática empurrando algumas pessoas para fora do mercado de trabalho e tornando o consumo e os investimentos menos atrativos. A lógica é que menos gastos significam menor pressão sobre os preços. Em 2023, o Banco Central americano adotou uma postura mais cautelosa, sinalizando aumentos de juros menos frequentes e observando de perto os indicadores de atividade econômica. A ideia é evitar o risco de uma desaceleração muito intensa que comprometa a recuperação do emprego e da renda. Ainda assim, a meta de 2% permanece no radar, e qualquer variação significativa nos índices de inflação pode levar a ajustes adicionais na taxa básica, afetando empréstimos, financiamentos e, em última instância, o comportamento de consumo das famílias. No Brasil, durante 2023 e início de 2024, o Banco Central também manteve uma política de juros elevados, com o objetivo de ancorar expectativas e aproximar a inflação da meta estabelecida para o período. Embora essa estratégia tenha contribuído para reduzir a velocidade de alta dos preços, trouxe efeitos colaterais como encarecimento do crédito e retração em setores que dependem de financiamento. A deflação ocorre quando os preços caem. À primeira vista parece ótimo, mas pode desencadear uma espiral deflacionária. Consumidores adiam compras, esperando preços ainda menores. As empresas lucram menos e demitem. O desemprego faz as pessoas gastarem menos e então os preços despencam mais ainda. Corrigir esse quadro é muito difícil, pois os governos não conseguem estimular a economia da mesma forma que fazem para frear a inflação. Historicamente, períodos de verdadeira deflação são raros, mas extremamente danosos. A Grande Depressão foi em parte uma espiral deflacionária, atenuada apenas pela Segunda Guerra Mundial, quando houve um grande aumento de gastos e emprego. O Japão, por sua vez, lidou com décadas de deflação e só recentemente começou a sair dela, em parte por causa da inflação alta que o resto do mundo enfrentou nos últimos anos. Se a inflação fica abaixo de zero, há poucas ferramentas para revertê-la rapidamente, e o custo social é imenso.
É por isso que metas de inflação são importantes. No gráfico que mede a variação anual de preços, as oscilações são inevitáveis. A economia é extremamente complexa, resultado de decisões de milhões de pessoas e empresas. Manter a inflação em 0% deixa tudo arriscado demais, pois qualquer instabilidade pode empurrar o sistema para a deflação, e é por isso que uma inflaçãozinha acaba sendo vista como positiva. A inflação acompanha as dinâmicas de produção, consumo e expectativas. Manter os preços estáveis demais torna o sistema mais vulnerável a choques, enquanto deixá-los subir em excesso gera queda de poder de compra e desigualdade. As metas de inflação tentam equilibrar esse dilema. Ainda que seja um tema complexo, com múltiplos fatores em jogo, enxergar a lógica por trás das políticas monetárias e das variações de preços oferece clareza. Não existe fórmula infalível, mas entender essas dinâmicas é uma forma de se preparar e se adaptar a ciclos que afetam a vida de todos.